Então, assim, tem pessoas que às vezes estão tentando pronunciar uma palavra em inglês, acabaram de aprender uma palavra nova em inglês, e aí a pessoa não consegue pronunciar de primeira, tem dificuldade com aquela palavra, e ela começa a achar que tem algo de errado com ela, porque, meu Deus do céu, que eu não estou conseguindo pronunciar essa palavra, e aí já vem aquele monte de crença limitante, falando que aprender inglês é difícil, que nunca vai aprender a falar inglês, que não consegue pronunciar nada. Gente, é perfeitamente normal. Escuta o que eu tô te falando. É normal você ter dificuldade de pronunciar palavras em inglês pela primeira vez. Isso é normal, ok? Não tem nada de errado. O inglês não é a sua língua materna. Então, sim, tem palavras que você vai ter que aprender mais de uma vez a pronunciar. Você vai ter que ficar ali repetindo a pronúncia várias e várias e várias vezes. Eu faço isso com os meus alunos. Se eu percebo que tem uma palavra que de repente eles estão ali com mais dificuldade para pronunciar, o que, que eu falo? Ó, bora treinar então essa palavra, vamos repetir várias e várias vezes. E aí o que acontece? Depois de um tempo de repetição, a pronúncia sai naturalmente. Porque vocês têm que pensar que, por exemplo, pensa como é que você aprendeu o português quando você era bem criancinha. Às vezes as crianças não falam palavras de forma errada? Falam, né? Inclusive a gente acha até fofo, a gente incentiva a criança, fala assim: não, não é assim que fala, é assim. Então, para a criança, o processo de aprendizagem, o processo dela aprender a pronunciar as palavras aqui no português, por exemplo, é um processo natural. E assim também tem que ser no inglês. Tem palavras que você se depara e você acha realmente difícil a pronúncia. Só que aí que você tem que focar nessa palavra até você acertar. Então você vai ouvir bastante, ouve quantas vezes forem necessárias e fale também em voz alta quantas vezes forem necessárias, que eu tenho certeza de que, sei lá, no mesmo dia a pronúncia dessa palavra vai sair se você ficar praticando constantemente, tá? É só prática, gente. Não existe essa de, o inglês é muito difícil, eu nunca vou conseguir aprender, porque eu sei que pronúncia em inglês é algo que as pessoas têm muita dificuldade, mas na verdade não é que é difícil, é falta de prática, você estar pronunciando aquilo todos os dias e pronunciar várias vezes o que você tem dificuldade. Então aqui eu trouxe exemplos de palavras que muitas pessoas acham difíceis de pronunciar em inglês assim de primeira, e eu vou aqui mostrar para vocês como que você repetindo várias e várias vezes você vai conseguir pronunciar, tá? Olha só, a primeira palavra aqui de exemplo que eu trouxe é earth. Earth. Então você vê essa palavra aqui, ó, a pronúncia delas, a pronúncia de todas aqui eu tô deixando em parênteses, tá? Então olha só, essa palavra aqui, de início, se você vê ela, você vai achar ela muito difícil de pronunciar. Essa palavra significa terra, tá? O planeta Terra em inglês. Então a gente pronuncia earth, earth. Aí você fala, meu Deus, nunca vou conseguir pronunciar isso aqui. Ó, sempre que tiver o TH em inglês, a gente vai ter que posicionar a língua entre os dentes e dar um pequeno soprinho, tá? Então essa palavra aqui a gente vai acabar pronunciando earth, earth. Aí vamos supor, nossa, tô com muita dificuldade de pronunciar essa palavra em inglês. O que você vai fazer? Repetir várias e várias vezes. Não entendi a pronúncia. Escuta de novo. Não entendi como é que fala. Tenta de novo. Earth, earth, ó, earth. Tá vendo? É bem suavezinho, mas você vai posicionar a sua língua entre os dentes e vai dar um pequeno soprinho. Earth, earth. Então, esse é como se fosse um sabe tipo quando você fala pra pessoa der? Então, é meio que esse earth, earth. Depois de um tempo pronunciando, não vai mais parecer tão estranho, ó. Earth. Earth nada mais é do que Terra, né? O planeta Terra, no caso. Outra palavra que confunde muito é essa aqui, ó, por exemplo, mundo. Mundo em inglês dizemos world. World. Por que, que a pronúncia confunde? Porque quando chega aqui nesse RLD, a gente tem que dar uma enrolada com a língua, ó. Então, pode ser que de início você pronuncie essa palavra assim, ó. Word. Word. Muita gente, quando está aprendendo essa palavra, pronuncia desse jeito. Só que a palavra word significa palavra em inglês. E se eu for diferenciar para dizer mundo, eu tenho que dar essa enrolada na língua, sabe? Tem que falar world. World. Depois de muito tempo praticando, sai, gente. Por isso que vocês têm que ouvir e mais de uma vez ir tentando, e tentando, e tentando até conseguir, tá? World. World. Eu dou essa enrolada, tá vendo? World. Que isso parece meio estranho porque não é algo que a gente tem no português, né? Então eu sei que de início você vai estranhar mesmo. Mas é o que eu falei, prática, ouvir e pronunciar de novo, ouvir e pronunciar de novo, ouvir e pronunciar de novo, até você conseguir pronunciar, tá? Outra que geralmente confunde é esse aqui, ó. Tough, tough.
não pronunciamos, tipo, você vê isso aqui, você fala tough, né? Não. Esse GH em inglês, ele vai ter um som de F, isso aqui é um pouquinho mais fácil, ó. Tough, tough. O que seria tough? Tough é algo que é difícil, sabe? Tipo, it's tough, né? Ah, tough, tough. Uma coisa que confunde bastante também é esse Tzinho do inglês, né? Que eu sempre falo para os meus alunos, que no inglês a gente não tem esse T de tatu, a gente tem um t, t, como se fosse assim, ó, tough, tough, tough. Então eu não falo esse T tipo T de tatu, não tem, tipo, inclusive a palavra tatu em inglês de tatuagem, a gente fala tattoo, que não tem esse T nosso aqui bem enfatizado, né? Então você tem que falar tough, tough, que significa algo difícil, né? Duro. Tough, tough, tá? Depois de muita prática vai saindo. Inclusive, vocês podem até ir pronunciando em voz alta aí, de onde vocês estão me assistindo, para vocês treinarem junto comigo também, tá? Então, aqui eu tenho aqui tough. E por último, um exemplo que eu trouxe para vocês é thought. Essa aqui também costuma confundir bastante. Nessa palavra thought, ela é pensamento em inglês e também é o passado do verbo pensar. Então, tipo, se eu falar assim, eu pensei, I thought, tá? Aqui, ó, nós temos o TH. Então, lembra que eu falei que sempre que tem o TH, a gente tem que colocar a língua entre os dentes, dar um pequeno soprinho? Então, vamos falar thought, thought. Depois de muito tempo saiam, mas aqui eu coloquei também a pronúncia guiada para vocês para ir ajudando, ó. Thought, thought. Falamos com esse som de ó, sabe? Thought. Então, depois de muito tempo vai sair naturalmente. Como é que eu falo pensamento em inglês? Thought, thought. Ou eu pensei, I thought, tá? Então vocês viram que na verdade não é que é difícil pronunciar as palavras em inglês, é questão de prática. Você tem que ouvir de novo e ir repetindo várias e várias e várias vezes até acertar. Lembra da criança, quando ela está aprendendo as primeiras palavras, ela erra a pronúncia, mas depois de tantos adultos ficarem repetindo, depois de tanto ela aprender, no fim ela aprende o jeito certo de falar, né? Eu tenho certeza de que quando você era criança, tinha palavras que você não sabia pronunciar direito aqui no português, você falava errado, né? Quem nunca? E depois, quando você cresceu, depois de tanto ouvir todo mundo ao seu redor falar corretamente, você aprendeu. Com o inglês é a mesma coisa, tá? De início pode ser que você tenha dificuldade, pode ser até mesmo que você fale errado, não tem problema. Contanto que você pratique até você acertar, tá bom?